Lucas 10, 38. Escrito assim estais: ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia, e uma mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Preste atenção na expressão do texto. Ora, aconteceu que indo eles, plural, entraram em uma certa aldeia, e uma mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Pode assentar. Deus abençoe. A permanência de Jesus na nossa casa vai além de uma necessidade. Porque existem circunstâncias que Jesus resolve sem precisar entrar dentro de uma casa. Então ter Jesus em casa não é uma necessidade, vai além disso e se torna um privilégio. Porque Jesus não tinha o costume de entrar em todas as casas. Já foi citado aqui por alguém que Jesus entrou em cerca de 15 casas no Novo Testamento. Porque ter Jesus dentro de uma casa é uma responsabilidade muito grande. Porque parte-se de um princípio de que Jesus pode visitar uma casa. Mas a necessidade é que ele permaneça na casa que ele visita. Porque você pode visitar uma casa e nunca mais entrar naquela casa. Mas existem casas que você entra que o ambiente se torna tão agradável que você deseja estar ali. Então a proposta da campanha não é Jesus passar pela nossa casa. Não é ele fazer uma visita na nossa casa. A proposta da campanha é ele permanecer na casa. Você vai ver na Bíblia Jesus entrando, por exemplo, Atos capítulo 2, já foi falado aqui, quando Jesus entrou em uma casa na cidade de Caná da Galileia, onde Jesus trouxe a alegria. Mas também Jesus levou transformação. Você vai ver, por exemplo, quando Jesus entrou na casa de Pedro, em Lucas capítulo 4, versículo 38. Ele leva para dentro daquela casa a cura para sua sogra. Você vai ver, por exemplo, Jesus entrando em uma casa em Cafarnaum, em Lucas capítulo 5, onde Jesus levou o arrependimento. Você vai ver Jesus entrando dentro de uma casa em Lucas 7, 36, na casa de Simão, onde Jesus leva unção e perdão. Observe que todas as vezes que Jesus está em casa, alguma coisa acontece. Mas o que acontece dentro de casa é resultado da importância que nós damos para a presença de Jesus ali. Nem todas as casas que Jesus entrou, Jesus curou. Nem todas as casas que Jesus entrou, Jesus libertou. Por exemplo, tem uma casa na Bíblia, em Mateus capítulo 26, versículo 57, que Jesus entrou para ser julgado. Mateus capítulo 26, versículo 57, Jesus entrou na casa de Caifás para ser julgado. Ele não fez milagre, ele não curou ninguém, ele não libertou ninguém, mas ele entrou naquela casa para ele ser julgado. Então observe que a ação de Jesus dentro da nossa casa é resultado da forma que nós agimos em relação a ele. Porque Jesus pode estar dentro de uma casa e não fazer nada. Jesus pode estar dentro de uma casa e não ser aproveitado ali. Jesus pode estar dentro de uma casa e, ao contrário de que ele faça alguma coisa, nós estamos levando Jesus a um julgamento que não cabe a nós fazermos. Então a ideia é, pastor, eu preciso trazer Jesus para minha casa, mas o que eu preciso fazer em relação a ele quando ele entra? O que eu faço dentro de casa para mover a mão de Jesus? O que eu faço dentro de casa para chamar a atenção dele, para que sem que haja necessidade de que eu diga, ele sabe o que eu preciso? A questão não é Jesus entrar na casa.
A questão é como fazer Jesus agir dentro da casa que ele entra. Porque tem casas que ele pode entrar e está de braços cruzados. Tem casas que ele pode entrar e ainda não ser percebido. Tem casas que ele pode entrar e ainda não ser aproveitado, porque não basta Jesus entrar em casa, basta eu perceber que ele entrou e que a partir do momento que ele entra, o que ele vai fazer dentro da casa é resultado do que eu estou fazendo para ele. Vamos para o texto? A Bíblia diz que Jesus, e dá a entender que os seus discípulos, porque observe a leitura. Ora, aconteceu o quê? Eu gosto da expressão, pastor Valtencia. Aconteceu o quê? Porque a expressão aconteceu, ela está inserida em um tempo que não pertence a nós. Ou seja, esse dia aqui, Marta não sabia que Jesus entraria na casa dela. Simplesmente aconteceu. O acontecer de Deus não está inserido dentro do seu calendário. Não, Jesus vai entrar na minha casa no terceiro dia da campanha, no horário tal. Não, não. O acontecer não cabe a nós determinarmos. Aconteceu, está dentro do propósito de Deus. E a Bíblia diz, e aconteceu o quê? Ou seja, Jesus quis assim. Porque a pergunta que nós fazemos é, se Deus conhece a minha necessidade, por que ele ainda não entrou na minha casa? Se Deus está vendo o que eu estou passando, por que ele ainda não fez o que eu preciso? É porque não chegou o tempo. Não é você que determina. Não é no teu calendário, não é na tua hora. Simplesmente acontece quando está inserido dentro de um propósito que ele estabeleceu. Então não cabe a mim reclamar. Não cabe a mim murmurar se ainda não aconteceu. Por quê, pastor? Porque não chegou o tempo do propósito de Deus se cumprir na minha vida. Preste atenção, irmão, o que eu vou dizer aqui talvez você pode não entender, mas escute, eu vou explicar bem explicado. Deus tem prazer no seu sofrimento. Que isso, pastor? É. Porque o seu sofrimento garante a sua permanência nele. Quer ver só? A Bíblia diz que um certo dia ele entra numa cidade chamada Betsaida e trazem para ele um cego. Jesus toca no cego para abrir-lhe os olhos e pergunta para o cego, o que você está vendo? Aí ele fala assim, Senhor, eu estou vendo homens, mas eu estou vendo o homem como árvores na minha frente. Ou seja, Senhor, a minha visão não está boa, minha visão não está nítida. Jesus precisou tocar nele de novo para que o milagre se tornasse eficaz. Quando Jesus toca de novo, ele olha e vê. E a Bíblia diz que ele vê tudo claramente. Aí eu pergunto, por que Jesus não fez o milagre na primeira vez? Sabe por quê? Porque se Jesus faz o milagre na primeira vez, ele receberia o milagre e ia embora. Mas o fato de não ter feito o milagre na primeira vez, garantiu a permanência dele na presença de Jesus. Às vezes Jesus vai te dando graça para você suportar a dor, mas ele não cura a dor porque a dor está mantendo você nos pés dele. Às vezes Jesus vai te dando graça para você suportar o sofrimento, mas ele não faz o milagre por quê? Porque enquanto você está sofrendo, você está nos pés dele. É por isso que eu digo que às vezes Deus tem prazer no nosso sofrimento. Porque a única coisa que me garante que eu vou estar no pé de Jesus é o fato de eu orar e ele ainda não me atender. E eu preciso entender que eu tenho que continuar orando. E o fato dele não ter me atendido não significa que ele não me ouviu. Às vezes ele me ouve, mas ele está dizendo, eu não vou te atender agora. Porque se eu atender você agora, você vai embora. E eu quero que você continue mais um pouquinho aqui. Porque eu quero continuar ouvindo a sua voz. Eu quero continuar ouvindo o seu gemido. Eu quero continuar sentindo o calor das suas lágrimas. A Bíblia diz assim, e aconteceu que indo eles no plural, ou seja, Jesus não está sozinho. Aí a Bíblia diz assim, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher por nome Marta,
singular. Recebeu na sua casa. Então preste atenção. Jesus chega com os discípulos na aldeia, mas é só Jesus que vai para a casa de Marta. Pegou isso? Eu vou repetir. Jesus entrou na aldeia com os discípulos. E os discípulos se esparramaram, cada um entrar numa rua, foi fazer uma coisa aqui, o outro foi fazer outra coisa ali, porque Jesus já tinha dado aos discípulos poder e autoridade. Então eles entraram dentro da aldeia e cada um foi fazer alguma coisa. Mas Jesus diz assim, não, existe uma casa que quem vai resolver não é João, não é Tiago, não é Pedro, não é André. Existe uma casa que eu preciso entrar. Marta não chamou Jesus para a casa dela. Porque se tivesse chamado, pastor Valtencir, o texto diria assim: e uma mulher por nome Marta o convidou para sua casa. Não, a Bíblia diz, e uma mulher por nome Marta o recebeu. É mais ou menos assim, o pastor Valtencir chega na minha casa, bate na porta e eu o recebo. Quem contou para Jesus aonde Marta morava? Quem foi que pegou na mão de Jesus e falou, Jesus, vamos ali que eu vou levar o senhor na casa de Marta? Não, ele foi para a casa de Marta sem ela ter convidado. E a Bíblia diz que ela o recebeu na sua casa. Então eu já vou aqui, preste atenção. Os discípulos estavam na aldeia, mas Jesus foi para a casa de Marta. Porque tem coisas que é Jesus que vai fazer por você. Não, você não entendeu. Eu vou repetir para você melhorar o seu aleluia. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus com mais entusiasmo, como alguém que sabe que Jesus vai entrar na sua casa hoje. Jesus pode até entrar aqui nessa cidade, pastor Valdecir, com milhares e milhares de anjos, mas ele não vai mandar anjo para sua casa, porque ele conhece o seu endereço. Ele sabe o setor que você mora, ele sabe o nome da sua rua, ele sabe o número da sua casa, e existem coisas que é só Jesus que vai fazer. Ele não vai pedir ninguém para fazer, é Ele. Então olha só, ele vai para a casa de Marta, e Marta o recebeu na sua casa. O que atrai a presença de Jesus para a nossa casa? Será que a casa de Marta era uma casa grande que tinha ar-condicionado, TV de plasma 45 polegadas? Será que era uma casa toda carpetada? Será uma casa bem arejada? O que chamou a atenção de Jesus para aquela casa? Porque talvez nós podemos pensar, pastor, eu moro numa casa simples. Eu moro numa casa que não chama a atenção de ninguém. Eu moro em uma casa que se eu receber visita, eu vou ficar com vergonha do banheiro que eu tenho, dos móveis que eu tenho. E talvez nós somos constrangidos quando uma visita importante chega em casa. Você já foi pego de surpresa em casa? Por alguém que você não estava esperando, de repente chegou, você teve que correr, tirar roupa do chão. O que atrai a presença de Jesus para dentro de uma casa? O que eu posso fazer para Jesus entrar na minha casa, pastor? Deixa eu dizer para você, sua casa não precisa ser grande. Sua casa não precisa ter ar-condicionado. Sua casa não precisa ser toda carpetada, toda bonitinha, toda arejada, com uma sala ou com uma área com churrasqueira, uma área gourmet, que eles falam por aí. Não, a sua casa não precisa ter nada disso. A sua casa só precisa ter alguém disposto a honrar Jesus dentro dela. Eu vou repetir. A presença de Jesus na minha casa não se dá por aquilo que eu tenho, mas se dá por aquilo que eu faço para Ele quando Ele entra lá. Jesus só entra numa casa quando Ele é honrado dentro dessa casa. Quer ver só? Jesus entrou na casa de Marta. O que nós fazemos quando recebemos visita em casa? A gente quer deixar a casa arrumada, pastor Valdecir. Marta não sabia que Jesus ia para lá. A casa talvez não estava limpa, talvez estava empoeirada, roupa jogada no chão. Lázaro saiu para o trabalho e deixou a bagunça, toalha molhada em cima da cama. E quando Jesus chegou dentro da casa, Marta tinha um sentimento. E qual o sentimento que Marta tem? Jesus não fica em uma casa desorganizada. Então eu preciso organizar a casa. Ela começa a pegar a vassoura e começa a varrer.
Ela pega um pano e começa a tirar a poeira das coisas. Sabe por quê? Porque casa bagunçada não segura a presença de Jesus. Existem momentos que para Jesus permanecer na nossa casa, eu tenho que levantar o tapete e varrer a sujeira de baixo, pastor Valdeci. Eu tenho que tirar o que está escondido há muito tempo dentro de casa. Existem momentos que para Jesus entrar dentro da minha casa e ficar, eu preciso começar a dar uma organizada naquele quartinho, que eu começo a colocar entulho e bagunça e vou jogando e vou guardando. Não, a Marta sabia que Jesus gostava de uma casa organizada. Então, se você quer levar Jesus para sua casa e quer que ele permaneça, comece a organizar ela. Comece a colocar as coisas no lugar. Está lembrado da parábola da mulher da dracma? Ela tinha 10, perdeu uma. Ela começou a varrer a casa depois que perdeu. Por que nós temos o sentimento de só organizarmos a casa depois que nós perdemos alguma coisa? Por que ela não varreu antes? Talvez se tivesse varrido não tinha perdido. Perdeu no meio da bagunça. Depois que ela perde a dracma, ela acende a candeia. Por quê? Porque a casa estava no escuro. Por que nós só deixamos para acender a luz depois que nós perdemos alguma coisa? Você já parou para pensar que nós estamos dentro de casa, com a casa toda bagunçada, vivendo no escuro e não percebemos? Aí daqui a pouco você procura o que você tem de importante e não acha. Aí eu tenho que organizar a casa. Por quê? Porque você esperou perder para colocar a sua casa em ordem. Você esperou perder para acender a luz, para iluminar toda a sua casa. Enquanto Jesus está dentro da casa, Marta está correndo. E tem pessoas que crucificam Marta. Porque Jesus está dentro de casa e Marta não está dando atenção. Não, eu estou aqui para defender Marta e para dizer que se Marta está organizando a casa, é porque ela sabia que a permanência de Jesus ali estava ligada ao fato da casa estar bem arrumada. Quem é que gosta de ficar numa casa bagunçada, irmão? Eu gosto de andar descalço dentro de casa, mas se eu pisar em areia me dá agonia. Eu gosto de deitar no chão em casa, mas se eu deitar e a casa estiver suja, me dá um trem esquisito. Então nós queremos Jesus em casa, preste atenção. Nós queremos Jesus dentro de casa, mas não estamos dispostos a organizar a casa. O filho faz o que quer. O marido faz o que quer. A mulher faz o que quer. E a casa está uma bagunça. E Jesus me trouxe aqui para dizer: organize a tua casa, porque Jesus resolveu ficar nela. Casa organizada. O que Deus falou para Ezequias através do profeta Isaías? Isaías, coloca a sua casa em ordem, porque Deus não gosta de uma casa bagunçada. Pode ser simples, irmão. Pode ser pequena. Pastora, não tem nada melhor do que você entrar numa casa e ela está limpa. Você pega um copo para beber água, irmão, você não precisa de disfarçar e limpar ele escondido. Está organizada. Eu fui visitar uma irmã essa semana, mas a minha esposa, a casinha pequena, um barracãozinho pequeno, pastor Hélio, que casa organizada, o fogão forrado. As panelas tudo limpinha, tudo organizado. Irmão, você fica ali sem pressa de ir embora. Ela assou um apeta, eu comi tranquilo, tomei café. Porque quando a casa está organizada, você fica à vontade nela. Quando a casa está organizada, você não tem restrição de nada. Você entra no banheiro, você fica à vontade. Quando a casa está organizada, você tem prazer de estar nela. Quer ver vontade de ir embora? Você chegar numa casa e tiver uma bagunça. Meu Deus do céu, trem jogado para todo lado. Não dá vontade nem de sentar. Você entra de fácil, porque qualquer coisa você sai correndo. Jesus entrou na casa de Marta e Marta teve uma preocupação. Eu preciso organizar a casa, porque se a casa estiver bagunçada, Jesus vai embora. E olha como que as coisas é interessante. Você já pensou se não tivesse Maria dentro de casa? Jesus sentaria na sala, ficaria sozinho, enquanto Marta corria para organizar as coisas. Só porque enquanto Jesus está sentado e Marta está organizando a casa, Maria sentou aos pés de Jesus.
Porque existe o tempo de você organizar a casa, mas você não pode se envolver tanto com o trabalho da casa e esquecer de sentar aos pés dele. A desculpa é: Senhor, eu estou tão atarefada cuidando da casa que eu não tenho tempo para orar. Mas ainda tem uma Maria que se dispõe a estar nos pés de Jesus. A desculpa é: Senhor, eu estou tão ocupado e tão atarefado organizando a casa que eu não tenho tempo nem para jejuar. O problema é que às vezes nós sabemos que Jesus gosta da casa organizada, mas ela toma todo o nosso tempo. E eu gasto tanto tempo organizando uma casa que eu esqueço que Jesus ainda está dentro dela. E eu preciso aproveitar Ele ali dentro. Ô irmão, por que você não vem na igreja, pastor? Eu estou tão atarefado com outras coisas aí. E Marta corre até Jesus. Maria está sentada aos pés e está ouvindo Jesus pregar. E eu descobri na Bíblia o que Jesus pregava para Marta. Você já pensou, Jesus está dentro da sua casa pregando para você? O que Jesus vai pregar? Arrependimento, amor, perdão, prosperidade? O que Jesus pregaria dentro da minha casa? E eu vou te mostrar o que Jesus pregou para Maria dentro da casa dela daqui a pouquinho. Na Bíblia. Não vou inventar truques da internet não, na Bíblia. Marta corre até Jesus por quê? Porque Marta está incomodada com ela cuidar da casa e Maria está sentada aos pés de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque tem quem não canta e se incomoda com quem canta. Não, aqui não tem não, eu tenho certeza que não. Mas existe igreja por aí que tem. Quem não adora e se incomoda com quem adora. Aqui não, mas eu sei que tem igrejas por aí que tem pessoas que não falam em línguas, mas se incomoda com quem está falando e com quem Deus está agindo. Marta não está sentada aos pés de Jesus ouvindo, mas está incomodada de ver Maria sentada. Porque tem gente que não faz, mas incomoda quando alguém faz. Fulano está querendo aparecer. Olha aí, ó. Olha lá Ciclano querendo chamar a atenção do pastor, ó. Aí ela corre até Jesus e fala assim: Jesus, olha só, eu estou toda suada, lenço na cabeça, ó meu avental, eu estou cuidando da casa e Maria está sentada aí ouvindo o Senhor. Aí Jesus fala assim: Marta, Marta, por que você está preocupada? Por que você anda atarefada com tanta coisa? Uma só é necessário. Então preste atenção, escute isso aqui, irmão. Eu estou dentro do texto da campanha. Jesus está dentro da casa de Marta e ela está ocupada com tanta coisa. E Jesus está dizendo assim: Marta, não precisa você correr atrás de muita coisa. Saiba escolher a coisa certa. Não é você andar correndo atrás de tudo, é você escolher a coisa certa. Sabe por que Maria está sentada aqui me ouvindo? Porque ela escolheu o correto. Sabe por que você está o dia todo correndo para lá e para cá? Porque você até escolheu, mas não soube escolher direito. Quando você terminar de organizar a casa, vem para os meus pés que ainda tem lugar para mais um. Uma coisa só é necessária. Você está correndo por aí para quê? Você está fazendo a refeição. Dentro da cultura judaica, quando alguém entrava dentro da casa, tinha que lavar os pés do convidado. Uma série de coisas. E Marta está preocupada com tudo isso. Eu tenho que fazer. E parece que eu vejo Jesus olhando e fala assim: Marta, eu não vim para você fazer para mim. Eu vim fazer em você. E para mim fazer em você, você tem que estar aqui aos meus pés, assim como Maria está. Porque às vezes, irmãos, Jesus entrar dentro da sua casa nem sempre é fazer o que você quer, mas às vezes é fazer o que você precisa. E talvez o que você precisa não está no outro, está em você mesmo.
Jesus, entra dentro de casa, porque o senhor tem que mudar esse homem. Eu não aguento mais esse camarada. Aí Jesus quer entrar dentro da casa, mas não quer mudar seu marido, ele quer mudar você. Porque se você mudar, seu marido muda. É isso que Jesus está dizendo para Marta. Marta, eu preciso, você está falando de Maria aos meus pés, mas por que você não vem para cá também? Só uma coisa é necessária. Olha o que o texto diz. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada. Ok, se ficar só na preocupação, até tudo bem. Mas Jesus ainda vai dizer algo mais. Você está preocupada e perturbada. Porque preocupar em agradar Jesus dentro da nossa casa é normal, é até aceitável. Mas a presença de Jesus na minha casa não pode causar em mim perturbação. O que é perturbação? Inquietação. Se tem uma coisa que a presença de Jesus traz para dentro da nossa casa, é tranquilidade. Então você não pode ter Jesus dentro da sua casa e estar inquieto, perturbado. Porque a presença de Jesus em casa, ela nos direciona. Pastor, eu estou sem rumo. Eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir, eu não sei a que porta bater, eu não sei a quem recorrer. Aí Jesus entra dentro da casa. E se você organizar a casa e parar um pouquinho para os pés dele, ele vai direcionar você ao que você deve fazer. A questão é você entender isso. Se você não souber aproveitar a presença dele na sua casa, você vai passar tempo demais organizando a casa, e quando você terminar, ele já foi embora. Então, quer uma dica? Arruma a casa antes dele chegar. Porque quando ele chegar, você vai ter tempo suficiente para dizer: Senhor, nos teus pés eu estou, e daqui ninguém me tira. Nenhuma preocupação, nenhum afazer, nenhuma inquietação, nenhuma perturbação me tira dos pés do Senhor. Por quê? Porque quando ele chegou, a casa já estava arrumada. Caná da Galileia, quando acabou o vinho, eles não saíram loucos correndo. Olha, chama Jesus, liga para Jesus, pega aí o WhatsApp de Jesus. Não, quando o vinho acabou, Jesus já estava dentro da casa. O problema é que muitos deixam para convidar Jesus depois que o problema chega. É depois que uma enfermidade chega que eu preciso chamar Jesus. É depois que o casamento não está bem que eu vou correr atrás dele. Não, é melhor você convidar ele antes. Porque quando o problema chega, ele já está na tua casa há muito tempo. Ele já familiarizou ali, ele já conhece tudo acerca da necessidade da casa. Vamos acabar? Fica de pé, eu vou terminar agora, por favor. Marta, por que você anda preocupada e perturbada com tantas coisas? Maria escolheu a boa parte. Agora, preste atenção nessa expressão. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, Maria escolheu direito, e nada vai arrancá-la dos meus pés. Nada vai tirar ela daqui. Você escolhe. Ou você envolve com a organização da casa, ou você vai para os pés dele. Qual que é a diferença das duas coisas? A diferença das duas coisas está quando a dificuldade chega. Porque Marta vai agir de um jeito, Maria vai agir de outro jeito. Quer ver só? João capítulo 11, Lázaro morre. O irmão de Marta e o irmão de Maria. Elas mandam chamar Jesus, que estava em Jerusalém, 3 quilômetros de Betânia. Aí Jesus chega. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 20, que Maria ficou sentada dentro de casa. Marta foi esperar Jesus do lado de fora. Quem tem preocupação não espera Jesus entrar dentro de casa. Ela correu para receber Jesus lá fora. Mas como Maria estava embasada na credibilidade que ela dava à palavra que Jesus pregava para ela dentro de casa, ela ficou tranquila, esperando. Marta toda a vida foi inquieta, correndo.
recebeu Jesus do lado de fora. Maria sentava para ouvir Jesus pregar, e as palavras de Jesus trouxe para ela tranquilidade. Por quê? Porque o dia que Lázaro morre, ela não sai louca, correndo escabelada. Ela ficou sentada dentro de casa esperando Jesus chegar. Por quê? Porque a casa dela era um lugar de encontro com Jesus. Porque quem não tem intimidade com Jesus dentro de casa tem que sair correndo procurando ele na rua, igual Marta fez. Quem não tem tempo para se relacionar com Jesus dentro de casa tem que correr para fora para procurar ele pelo quintal. Marta disse não, Maria disse não. Eu sei aonde Jesus gosta de falar comigo. Eu sei aonde Jesus se relaciona comigo. É dentro da minha casa. Foi na minha casa que Jesus pregou para mim. Foi na minha casa que Jesus fez promessas para mim. Foi na minha casa que ele renovou a esperança. Foi na minha casa que eu escolhi para me ter intimidade com ele. E é no lugar que você escolheu para ter intimidade com Jesus que ele vai procurar você. Quer ver só? Marta correu para receber Jesus do lado de fora. Lê na sua casa João capítulo 11 versículo 20 a seguir o 20. Jesus não vai dar nem atenção para Marta, pastor Valtencir, porque Jesus olha para Marta e fala: Marta, cadê Maria? E Jesus vai entrar para casa. Jesus olha para Marta e fala: Marta, cadê Maria? E Marta está dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aquele desespero todo. E Jesus vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, aonde Maria está? Porque eu preciso procurá-la no lugar que nós temos intimidade. Eu preciso me encontrar com ela no lugar que nós temos relacionamento. E aonde é? É dentro da casa. E Jesus corre para dentro da casa. Jesus tem pressa em entrar em uma casa onde ele relaciona bem com quem mora ali. Vou dizer mais: Jesus tem prazer em estar em uma casa onde ele é honrado. Jesus tem prazer em estar em uma casa onde ele tenha toda a atenção que ele merece. Jesus não fica dentro de uma casa onde ele é trocado pela novela das 8. Jesus não fica dentro de uma casa onde o futebol do domingo à tarde é mais importante do que a presença dele. Jesus não fica dentro de uma casa onde o filme é mais importante do que ele, não. Jesus fica dentro de uma casa onde quem mora ali tem prazer em sentar e dizer: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala. Maria, Marta. Aí Jesus entra dentro de casa. Olha o que Marta fala para Jesus do lado de fora: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não dá nem ideia para ela. Corre para dentro da casa. Quando Jesus entra na casa, o que Maria fala para ele? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ouviu de Maria a mesma expressão que ele ouviu de Marta. Para Marta, Jesus ficou calado. Para Maria, Jesus respondeu. O que Jesus respondeu para ela? Maria, quantas vezes eu já preguei para você dentro da sua casa, que se você crer, você verás a glória de Deus. Sabe o que Jesus pregou para Maria dentro da casa dela, pastor Hélio? A fé que no dia da adversidade consegue ver a glória de Deus. Não basta ter Jesus em casa, é preciso interagir com ele, honrar a presença dele, valorizar a presença dele, para que ele faça alguma coisa. Às vezes ele está na casa, ele está aí, você só não percebeu ele ainda, mas ele está aí. E tudo que Jesus faz dentro da sua casa é resultado do que você já fez para ele. Minha mulher estava ouvindo um hino esses dias de alguém que recebeu Jesus em casa e preparou um almoço para Jesus. Assou um frango. Procura na internet lá. Você já ouviu esse hino? Tem na internet. Como que é o nome? Acho que é Um Banquete para Jesus. Alguém convidou Jesus para almoçar em casa e preparou um banquete. Frango assado. Quem conhece esse hino aqui? Quem já viu ele? Ali, ó. Ali. Escuta depois para você ver.
Você já preparou um almoço na sua casa e falou: Jesus, está aqui meu marido, está aqui meu filho, mas nós não vamos almoçar sem o Senhor sentar conosco na mesa. Se você não teve, eu já tive. Um dia em que você olha na despensa e não vê nada. E um dia minha esposa chegou para mim e falou assim: Jonathan, nós não temos nada nem para comer aqui em casa. Eu falei para ela: então está errado, porque Jesus nunca deixa acabar. Quando tem um pouquinho, Ele multiplica. Ela falou assim: não tem nada, e eu estou com vontade de comer arroz com suã. Eu dobrei o joelho de madrugada, pastor. Eu colocava o rosto na cama e eu colocava o travesseiro na minha cabeça, porque eu queria gritar, mas eu não queria que ela ouvisse. E eu orei cerca de 15 a 20 minutos. E eu acordei no outro dia com alguém batendo no portão de casa e me chamou pelo nome: irmão Jonathan. Eu abri o portão da casa. Quando eu abri o portão, tinha uma S10 parada na porta, de cor prata. E a irmã Meire da guia Marciano desceu da S10 e falou para mim assim: irmão Jonathan, ontem à tarde, quando eu fazia compra no supermercado Economia, eu passei o último carrinho de compra e Deus falou no meu coração: volta lá e pega outro carrinho. E ela pegou e encheu. Ela abriu a loninha da caminhonete de trás e falou assim: olha, eu vim trazer essas compras aqui pro irmão. E eu fui pegando, eu abraçava um pacote de arroz, uma sacolinha e colocava em cima da mesa. Eu voltava na caminhonete, pegava uma outra sacola, abraçava, vinha, colocava em cima da mesa. O Cauã, meu filho, era pequeno, ele acordou. Ele corria na caminhonete, abraçava uma sacolinha, vinha, colocava em cima da mesa. Aquela mesa de mármore oval, ela não coube, encheu de trem. E nós começamos a colocar em cima do sofá de casa. Quando eu terminei de colocar todas as coisas em cima do sofá, ela falou para mim assim, falou: irmão Jonathan, na frente da caminhonete tem um saco de plástico, o senhor pegou? Eu falei: não. Eu fui lá e peguei. Quando eu peguei, eu coloquei em cima da pia da cozinha e comecei a tirar alguns saquinhos de carne. E o último saquinho de carne que eu tirei de dentro daquele saco foi um pacote de suã que a minha esposa estava com vontade de comer. Porque quando Jesus está na sua casa e você consegue honrar Ele lá, Ele tem prazer em atender todas as suas necessidades. Eu peguei na mão dela, na mão do Cauã, na mão da Cauara. Nós rodeamos a mesa e fizemos uma oração agradecendo a Deus. O segredo não é ter Jesus em casa. O segredo é você zelar para que Ele permaneça aí e não vai mais embora. Vamos cantar? Então vai. Aleluias. A campanha tem folheto não, né? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa noite. O irmão que está do teu lado não sabe a necessidade que você tem aí. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu preciso de um milagre na minha casa. E é só Deus que sabe. Mas você vai orar para Ele aí agora, vai dizer: Senhor, eu sei que a campanha já está quase acabando e o Senhor já entrou dentro da minha casa. Então eu quero começar a usar a minha fé para que o Senhor comece a agir lá. Começa a falar com Deus aí nessa noite. Começa a orar a Deus aí nessa noite. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Ele sabe a sua necessidade, Ele conhece. Ele sabe das preocupações do seu coração. Como eu amo Seu nome, Espírito Santo, peça a Ele, vem Jesus. Eu estou sentindo Ele aqui nessa noite, pastor Valtencino. Como eu amo Seu nome. Peça para Ele, peça para Ele. Vai. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Você pode estender as mãos em direção à sua casa agora. Em direção à sua casa, você vai estender as suas mãos agora. Isso aqui é um ato profético. Estenda as mãos em direção à sua casa. Diga comigo: Deus,
Não, ele não ouviu. Diga mais forte. Diga: Deus, nesta noite eu uso a autoridade profética para ministrar sobre a minha casa. E eu profetizo um tempo de milagre sobre a minha família. Diga: Deus, eu farei o que for preciso para que o Senhor fique na minha casa. Diga: Deus, o Senhor tem toda a liberdade. Faça o que for preciso, faça o que for necessário, mas eu vou ver. Não, diga mais forte, irmão. Diga: eu vou ver um milagre acontecendo na minha casa. Porque quando o Senhor está na casa, alguma coisa acontece. Você pode aplaudir Ele aí nessa noite? Bem forte, bem forte. Isso. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.